Existe um sério problema na cidade Big Apple e ela não está sozinha nesta situação. Você já conhece a famosa Torre Inclinada de Pisa, na Itália, e certamente não se esqueceu da Torre Millennium, em São Francisco, que também possui uma inclinação marcante. No entanto, você sabia que Nova York tem seu próprio arranha-céu com uma inclinação característica? Sem dúvida, o perfil urbano em constante transformação enfrentou um pequeno contratempo. Estamos falando do One Seaport, também conhecido como 161 Maiden Lane. São 60 andares de valiosa propriedade à beira-mar no lado leste de Manhattan. À primeira vista, pode parecer um projeto de construção como qualquer outro no centro da cidade. Porém, se observarmos mais de perto, perceberemos que o edifício está inclinado para o norte, 8 centímetros, o que é equivalente a 3 polegadas. Talvez não pareça muito, mas é o suficiente para levar um reluzente arranha-céu ao abandono, antes mesmo de ser inaugurado. A construção está num impasse e ninguém quer assumir a responsabilidade. Era para ter vistas lindas para o sul e leste, e acabou se tornando um daqueles símbolos de como as coisas podem dar errado em um projeto. Com uma estrada movimentada de um lado e uma cidade repleta de arranha-céus e nova-iorquinos atarefados do outro, somando-se a uma vigilância midiática intensa e negócios imobiliários avaliados em milhões de dólares em jogo, a pressão para corrigir a torre antes que seja tarde demais é imensa. Agora, o que exatamente causou essa inclinação? E será que ela um dia voltará a se manter na vertical? É amplamente conhecido que o mercado imobiliário de Nova York é tanto caro quanto altamente competitivo. E quando se trata de propriedades junto a parques ou à beira-mar, os preços e o status social aumentam ainda mais. O maior mercado de aluguel do país informou que a mediana do aluguel mensal subiu. O edifício localizado no 161 Maiden Lane estava destinado a ser um exemplo, erguido às margens do rio East, no centro de Manhattan. A torre de 204 metros estava planejada para ser o arranha-céu residencial mais alto na orla leste, com unidades sendo vendidas por valores entre 1 milhão e 7 milhões de dólares. Contudo, devido a diversos atrasos na construção e acidentes, podemos afirmar com segurança que o arranha-céu enfrentou uma onda de azar. Atualmente, a construção está paralisada e o prédio conta com apenas cerca da metade de suas janelas e acabamentos, o que o torna uma pequena mancha no perfil de Nova York. Ao longo do processo de construção, surgiram problemas, mas o que desperta o maior interesse são as alegações em torno da etapa mais crucial, a fundação do edifício. Para quem não é versado em engenharia, a fundação é a parte de um arranha-céu que se situa no nível do solo e abaixo, proporcionando uma base sólida para sua elevação. Em suma, antes de construir para cima, é necessário construir para baixo. Todavia, erigir um arranha-céu em Nova York é uma empreitada única, distinta de qualquer outro lugar. Porque você está desenvolvendo em um ambiente hiperdensamente povoado. Há certas limitações que você não teria em, digamos, Dallas, onde há muito terreno disponível. Aqui, sua construção é tudo sobre engenharia vertical. Atualmente, o processo de engenharia vertical requer um investimento significativo de tempo, conhecimento e, obviamente, recursos financeiros. Para que algo assim valha a pena, os empreendedores devem assegurar que a torre gere mais receita do que o custo de sua construção. Naturalmente, esperava-se que isso viesse das vendas de apartamentos de luxo, mas a atual crise econômica levou as pessoas a procurar lugares para investir. Apenas em 2022, houve uma queda de mais de 18% nas ações, uma redução de 13% nos títulos e um declínio de 26% no mercado imobiliário. Uma pesquisa descobriu que americanos que ganham 6 dígitos por ano estão enfrentando dificuldades financeiras. Sem embargo, grandes instituições como Goldman Sachs estão direcionando centenas de milhões para ativos alternativos que não estão correlacionados com as ações em dificuldades. Para realmente compreender as alegações em torno das fundações deste edifício, vamos explicar algumas coisas.
Prepare-se para um breve mergulho na engenharia com o canal Engenharia Infinda. Fundações são complexas e vamos simplificar bastante aqui. Por favor, não tente construir suas próprias fundações baseado neste vídeo. A função básica de uma fundação é proporcionar uma base sólida para um edifício se apoiar e transferir o peso vertical ou carga desse edifício para a terra. Ocasionalmente, isso pode ser feito em rochas ou solo resistente no nível do solo, e às vezes é necessário cavar um pouco mais fundo. Em algumas situações, é preciso ir muito fundo mesmo. Cada local de construção no mundo é único, então as técnicas variam. Edifícios pequenos, como casas, podem usar sapatas blocadas ou contínuas. Basicamente, são blocos de concreto rasos ou faixas com uma laje na parte superior. Outras estruturas menores podem usar fundações do tipo radier, e edifícios muito grandes frequentemente empregam algum tipo de estacas. Isso envolve cravar ou despejar colunas de concreto reforçado com aço no solo para alcançar um material sólido ou rocha matriz mais profundos, transferindo o peso do edifício para a terra. Às vezes, para isso, se utiliza um porão onde as estacas são empregadas para constituir as paredes. Em certas ocasiões, existem estacas que se estendem além do porão, podendo haver até piscinas ou estações de metrô completas no subsolo. Mas você captou a ideia. Como dito anteriormente, não é fácil. Em grandes cidades com numerosos edifícios altos ao redor, algo semelhante a Nova York, não se pode simplesmente cavar um buraco onde quiser, devido à pressão exercida sobre o solo por todos esses prédios maciços. Qualquer escavação removeria parte da terra sobre a qual o peso deles está apoiado, o que prejudicaria o chamado ângulo de incidência. Para evitar o risco de desabamento de edifícios, as equipes encarregadas de escavar porões precisam construir paredes de retenção primeiro. Isso pode ser feito introduzindo chapas de aço no solo ou criando uma parede de estacas antes de iniciar a escavação, mantendo o buraco aberto conforme avançam. Neste ponto, poderíamos detalhar um pouco sobre a construção de porões de cima para baixo, mas já abordamos esse tema anteriormente e não é muito relevante. O ponto crucial que eu gostaria que você compreendesse é que a engenharia de fundações é essencialmente determinada por um elemento vital: o solo. O solo tem uma capacidade de suporte, ou seja, a quantidade de força em quilogramas que ele pode suportar. Inicialmente, esse solo passa por testes. Geralmente, há um estacionamento ou área semelhante onde o solo é escavado e testado. Depois, o engenheiro encarregado do projeto do edifício considera o peso da estrutura, o peso dos móveis, o peso das pessoas e o peso do vidro. Também são levadas em conta forças incomuns, como a força do vento. Caso o solo seja inadequadamente resistente ou não atenda aos padrões, é possível aplicar tratamentos para fortalecê-lo, seja através da adição de produtos químicos ou da mistura com outros materiais. Entretanto, a abordagem mais frequente é escolher as estacas. Embora sejam normalmente mais dispendiosas, elas oferecem uma confiabilidade muito maior. Na construção do 161 Maiden Lane, a empresa Pizzarotti, encarregada da obra, entrou com um processo contra o empreendedor, o Fortis Property Group, alegando que este tomou medidas de economia. Segundo o processo, escolheram a abordagem de melhorar o solo, em vez do método de estacas, utilizado em muitos outros edifícios próximos. A Pizzarotti argumenta que os detalhes desse método não foram divulgados antes do início da construção da torre. À medida que a construção avançava, alega-se que o edifício se acomodou de maneira inadequada, resultando numa inclinação de aproximadamente 8 centímetros. Houve uma intensa disputa legal sobre quem é o responsável final e o caso ainda está sendo debatido nos tribunais. A Pizzarotti afirma que o edifício continuará inclinando-se se a fundação não for corrigida, o que pode criar riscos de desprendimento de painéis da fachada, corrosão e até mesmo falhas nos elevadores em se manterem na vertical. Por conta disso, a empresa alega ter rescindido o contrato com a Fortis. A Fortis admitiu que o prédio tinha um problema de alinhamento, mas argumentou que isso não representava uma preocupação com a segurança.
A empresa também alegou que a Pizzarotti nunca chegou a rescindir formalmente o contrato e continuou trabalhando no projeto. Ambas as partes se mostram desconfortáveis ao falar disso tudo publicamente. Se a inclinação foi provocada por uma força gerada pelo vento, essa força agia sobre uma estrutura vazia, conseguindo deslocá-la nessa direção. Assim que você adiciona vidro a essa estrutura, o que acontece? Ela se torna como uma vela de navio. Isso significa que com mais força do vento, ela se moverá ainda mais. E se houver algum dano, especialmente no caso do concreto, o concreto se quebra. Já era. Essa situação poderia ser a razão pela qual surgiram informações de que parte da fachada de vidro aparentava ter sido retirada em 2020. Posto que isso possa ter sido uma medida temporária, ainda não foi definido um plano de ação a longo prazo, em grande parte devido à continuidade da disputa judicial sobre o assunto. A inclinação do edifício é apenas um sinal do problema, e todos os artigos que li não mencionam qual é o verdadeiro problema. Sem conhecer a raiz do problema, não é possível encontrar uma solução adequada. Portanto, eu realmente não posso afirmar com certeza. Se o problema for uma fundação danificada, a solução é clara. Será necessário desmontar, corrigir a fundação defeituosa e, a partir disso, seguir em frente. Em São Francisco, os engenheiros propuseram corrigir a inclinação da Millennium Tower com uma técnica chamada underpinning, que se traduz em português como sustentação, isto é, instalando 18 novos pilares nas fundações do prédio, profundamente enterrados no subsolo. Mesmo que o underpinning seja um procedimento comum, especialmente em propriedades residenciais, é um desafio considerável em arranha-céus. A Fortis alega que tudo o que seria necessário para corrigir o 161 Maiden Lane é um simples redesenho da fachada de vidro, mas sem conhecermos a origem do problema, não podemos determinar a melhor abordagem para solucioná-lo. Para deixar bem claro, especialmente para aqueles que estão nas proximidades, ninguém está afirmando que o edifício está prestes a desabar neste momento, e entende-se que ele se encontra em condições seguras. Não obstante, quanto mais tempo ele permanecer abandonado, mais caro será para resolver a questão, e ninguém quer arcar com essa despesa. Segundo o The Real Deal, praticamente todos os potenciais compradores desistiram de seus negócios. Fora isso, centenas de milhões de dólares já foram investidos na construção. Ainda não sabemos se a torre inclinada poderá um dia se manter na vertical novamente. Enquanto isso, ela permanece inacabada no horizonte da cidade. Toda a agitação em torno deste edifício não deve obscurecer o fato de que inúmeros outros projetos ao redor do mundo continuam avançando sem dificuldades diariamente. Isso nos faz lembrar vigorosamente da importância do trabalho da indústria da construção e de como bilhões de nós não damos valor a isso. E como de costume, se curtiu o vídeo e quer explorar mais conteúdo sobre engenharia, construção e megaprojetos, não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Infinda. Obrigado e até a próxima!